Vocês estão felizes nesta noite? Com Jesus nós estamos felizes, né? Que Deus continue abençoando a cada um nesta noite. Eu estava pensando ali, eu tinha meditado uma mensagem nesta noite, estava com vontade de trocar minha mensagem. Mas eu não gosto de trocar a mensagem quando me vem a inspiração, eu gosto de falar aquela que me vem, né? Mas nós estamos em pouco aqui, né? Feriado, foram viajar. Só eu que não fui viajar, porque eu não tenho carro, né? Não dá para ir viajar. Mas graças a Deus por vocês terem vindo. Quantos tiveram uma semana de batalha nessa semana aí? Tem umas mãos que se levantaram aí, né? Foram muitas batalhas essa semana, mas nós estamos aqui. Amém? Agora que passou o inverno, não eu peguei, o gripe me pegou, né? Mas um gripe tão ruim que semana inteira aí pelhando e não desgrudava, não tinha jeito. Dá uns gripe agora, antigamente, agora que nunca dava uma vez essas coisas aí. Resfriado e ataquei a garganta. E o irmão tinha me pedido para falar, eu pensei, nem vou falar, né? Mas depois me veio no meu coração que nós temos que estar preparados. Deu para mim trabalhar a semana inteira, dá para mim pregar também, né? Amém? Então eu vou ser meio calmo nesta noite, mas vamos tranquilo aí que é o que nos mantém de pé a palavra, né? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Amém? Vamos inclinar nossa cabeça esta noite, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós já chegamos com toda a simplicidade e humildade e reverência e respeito diante do Senhor. Saber que o Senhor é santo, 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 Pai. E os anjos, os arcanjos, querubins ficam toda hora cantando, Pai. Santo, santo, santo. E, ó Pai, os anjos que não conhecem pecado, Senhor. E nós, diz o profeta, se nós ficássemos a vida inteira clamando e agradecendo, não seria nada, Pai. Mas nós estamos aqui, Pai, para engrandecer o Teu nome. E nós viemos porque nós amamos, Senhor. Nós tínhamos outro lugar para ir, mas nós viemos porque nós realmente amamos a Tua palavra e amamos estar na presença de Deus. Como o salmista diz, Pai, eu prefiro estar na presença do Senhor. Ó Pai, naquela presença que alegra nossas almas, que nos sustenta, Pai. Às vezes nós estamos passando dificuldade, problema, mas nós temos que nem naquela águia que o profeta diz dentro de uma gaiola, Pai. Mesmo enjaulada, mas ela voa com suas asas e bate sobre aquelas grades das gaiolas, porque ela sabe que a natureza dela não é de estar dentro de uma gaiola, Pai. É para ela ir para as alturas, é para ir voar alto, Pai, além do espaço infinito. E das vezes, Pai, nós estamos passando uma dificuldade, um problema, vem algo em nossa alma que dá vontade de nós voar lá para a eternidade, Pai, voar para os espaços, esquecer desta dimensão, Pai. Mas nós temos esperando aquele momento, Pai. Nós temos na expectativa que algo grande está a caminho, Senhor. Como o profeta disse, as luzes estão brilhando, já as luzes do céu estão, ó Pai, luz vermelha, dando sinal da intermitente luz vermelha, sinal da sua vinda, Pai. Nós temos muitos problemas para passar aqui, dificuldade, mas nós soubemos que nós não somos daqui, Pai. Nós estamos olhando além do invisível, Pai, além do humanismo, Pai, além do pensamento humano para a Tua glória. Venha nos abençoar nesta noite, Senhor, enquanto nós falar Tua palavra, Senhor, e abençoa cada coração, cada alma, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra nesta noite. São João, capítulo 1, versículo 29. Estou com um ouvido meio trancado ainda, mas vamos lá.
São João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a Sagrada Escritura. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isto batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Amém? Senhor Deus, abençoa cada um de nós e abençoa a Tua palavra, Pai, que nós possamos falar e possa achar guarida, Pai, possa achar um lugarzinho, Pai, para ela penetrar, Pai. Não é por força, não é por violência, mas o Teu Espírito tem que ir lá, Pai, ecoar lá dentro da alma, dos corações de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Poder assentar. O meu título nesta noite é O Cordeiro e a Pomba. O profeta pregou uma mensagem, o Cordeiro e a Pomba. E ele pregou o Cordeiro, outras mensagens que fala, 2, 3 mensagens nesta linha mais ou menos, que fala sobre esse mesmo tema. Mas o que eu quero falar é São João, capítulo 1, ali que nós vemos no 32, João testificou dizendo: e eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Esse versículo aqui, eu quero fichar aqui para nós ficar um tempo nele, porque nós soubemos que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos creem que Jesus era o Cordeiro? Por isso que Jesus nasceu numa estrevaria. Lembra que quando José e Maria estavam indo para Maria dar à luz aquela criança, aquele bebê chamado Jesus, eles não achavam lugar nos palácios, não achavam nas casas, não achavam em nenhum lugar, tudo, ninguém queria receber. E daí foram lá no estábulo, lá de boi, numa estrevaria, como nós dissemos, e Jesus nasceu lá numa estrevaria, porque o profeta diz que cordeiro eles nascem em estrevaria. Amém? E ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Vocês crêem que ele é o Cordeiro? E você crê que você é o Cordeiro também nesta noite? Então nós vamos se identificar nesta noite aqui, diz o profeta aqui, ó. Parágrafo desta mensagem, 12. Porque se você observar o Cordeiro e a pomba têm os espíritos iguais. O cordeiro e a pomba a pomba é o pássaro mais humilde e simples que tem, e o cordeiro também. Se você vê um cordeiro, ele não faz mal para ninguém. Ele é dócil, diz o profeta. Ele é humilde, ele é manso. Por isso que Jesus foi aquele homem de Isaías 53. Amém? Não tinha parecer formosura olhando-nos para ele, diz a palavra, que nós olhássemos para que nós desejássemos. Ele era desprezado, o homem mais indigno que andou aqui na terra, que os homens titularam ele como Beelzebu, chefe dos demônios, ilegítimo, e Jesus, aquilo não mudou nada a Jesus, ele sabia que ele era, que estava lá dentro da alma, ele sabia, podia falar o que quisesse, mas não mudou, amém? Observe, a pomba e o cordeiro têm a natureza iguais, Se não tivesse sido assim, se tivesse sido um corvo ali, diz o profeta, se tivesse sido um corvo que pousaria sobre o cordeiro não poderia ter ficado lá. Se fosse a pomba tivesse pousado sobre um lobo, a pomba não poderia ter ficado lá. As suas naturezas não seriam a mesma. Então tinha que ser um cordeiro e uma pomba, simbolizando juntos Jesus e o Filho, para que pudesse vir junto. Amém? Dá para entender, irmãos? Então, por isso, quando o João disse, eu vi,
Quantos sabem nesta noite quando que João viu que o Espírito de Deus descia sobre Jesus de forma de uma pomba? Onde João estava quando ele viu? Mas quando Deus falou para João assim, ó, naquele que tu vê lá que descer uma pomba e vir sobre ele, e João já sabia, ele tinha visto. Por isso que ele disse, quando ele viu que a pomba desceu sobre aquele cordeiro, daí ele apontou o dedo e disse, ó, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz o profeta na mensagem, o que foste ver lá no deserto. João estava lá no deserto e Deus falou e disse, ó João, aquele que tu vê, o Espírito descendo em forma de uma pomba sobre ele, esse é o cordeiro. Por isso que João disse, eu venho e batizo com água, mas vai vir um que é mais poderoso que eu, que era antes que eu, e que eu não sou digno, disse João, nem de desatar as arpagatas da sandália dele, mas esse é o poderoso, esse que vai batizar com o Espírito Santo e fogo. Aleluia! Então João viu lá no deserto, diz o profeta, que João foi com 9 anos para o deserto, e ele saiu com 30 anos, eu acho que não falha a memória, 30 anos do deserto, e lá ele aprendeu tudo. Por isso que ele foi lá quando João estava, e diz o profeta na mensagem, que sempre a palavra vem ao profeta. A palavra não vai numa organização ou num credo, ela sempre vai para o profeta. E a palavra que era o Deus encarnado, que era o Cordeiro de Deus que estava vindo ali, ele foi justamente lá no rio, lá onde é que estava João, profeta. Amém? Mas eu quero falar um pouco nesta noite, podia entrar nessa linha aí, mas vamos dar uma pausa aí, vamos entrar aqui. Eu quero falar sobre a pomba. A pomba é um pássaro incomum, é muito incomum. A pomba é um pássaro que conhecemos, não tem fel. Por isso que a pomba é um pássaro muito manso, é dócil a pomba. E Deus comparou nós como pomba, o Espírito Santo, o Cordeiro. E por isso que nós temos que ser mansos. Se nós somos raivosos, irados, e qualquer coisa nós se irritamos, e brigamos, e discutimos. O profeta diz que filho de Deus ele não discute. Ele pega, recebe a palavra e acabou. Ele disse, não tem discussão com o filho de Deus. Ele recebe a palavra, não tem como nós discutir. E a pomba é um pássaro manso, humilde, diz o profeta. De todos os pássaros que existem, das aves, a pomba é a mais mansa que tem. Amém? Amém. Você tem que dizer amém, senão eu vou parar. Aleluia. Conhecemos então, ela não tem fel. A pomba não tem fel, todos os outros pássaros têm fel, mas ela não tem fel, porque é uma pomba, não há amargura nela. A pomba é a razão pelo qual é feita aquele jeito de carne, porque isto iria matá-lo. A pomba ela não pode comer carne, um alimento de carne, coisa assim, porque não digere, ela não tem o fel que digere a carne, aquilo que nós comemos. Nós temos fel, todos os outros animais têm fel, mas a pomba não. Ela só tem amor, ela não sabe, ela não tem amargura. Aleluia! Você se identifica se você é uma pomba ou um cordeiro. Imediatamente a coisa que eu gostaria de falar sobre a pomba. A pomba é uma das aves mais limpas também que tem. Cuidado disto, seu corpo existe um óleo que vai para as suas penas, constantemente mantém limpa. É um símbolo do crente. Tem o óleo, que é o Espírito Santo, que vive nele e mantém as suas penas limpas. A poeira, as coisas não incomodam a pomba. Seu pequeno corpo é oleoso, mantém-se longe das poeiras. Não é maravilhoso, irmão? A pomba, ela tem um óleo, diz o profeta, olha as pombinhas aí, você tem que cuidar da natureza, porque tem 3 Bíblias que foi escrita. O profeta diz, uma foi o zodiaco, outra a natureza e outra essa Bíblia, diz o profeta. 3 Bíblias foram escritas e a natureza é a Bíblia, ela prega para nós todos os dias. Você olha para a pombinha, aquelas peninhas assim, novinhas, assim, parece que até que lubrificaram ela, bonitinha, aquelas pombinhas oleosas. E o profeta diz, ela tem um óleo dentro dela que ela se mantém limpa o tempo todo, vai limpando ela e aquelas peninhas assim, tu olha, é linda aquelas penas da pombinha. Porque ela tem ela não tem um fel para... tem crente que tem fel, né?
Ele não pode olhar para o irmão, ele fica com ciúme, fica com inveja, fica com rancor, tem ódio, tem ira, e fica aquela coisa rancoroso dentro. Mas a pomba não. A pomba, ela bate as asas, ela não tem amargura. Ela não tem fel, como que ela vai ter amargura? E o profeta diz que assim foi comparado nós como pomba, como cordeiros de Deus. Nós não temos amargura. Amém? A coisa fora, apenas fui constantemente enquanto voava. As poeiras voa para longe, não pode ficar sobre ela, porque o óleo vem dela para que um propósito, a sujeira não pode guardar nela. Ei, que símbolo, que Deus enche a minha lâmpada esta noite com esse tipo de óleo, para que o mundo, todos os prazeres, riquezas e grandes de todo mundo, não guarde em nós, que sejamos capazes de jogar fora através deste óleo que vem de dentro, trabalhando, mantendo a igreja limpa. Nós podemos até cometer alguma coisa errada, irmão. Ninguém está livre, o profeta diz. Os pensamentos maus vêm, mas o profeta diz, tu não pode deixar o diabo fazer ninho na tua cabeça, porque eles vêm. Até o profeta tinha pensamento, vinha, mas tu não pode alimentar aquele pensamento mau. Amém? Você tem que, aquele óleo, ele vai tirando isso de você, ele vai tirando a amargura, vai tirando aquelas crostas, boles, escória e tudo aquilo que nós temos. O profeta diz na mensagem, porque é tão difícil viver uma vida cristã, ele disse assim, ó, que nós temos que ser flexível para com o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos que ser, ó, a pomba ela não tem amargura. Eu gosto dessa mensagem porque fala da pomba, fala de nós, fala da igreja, fala da noiva. Tem gente que não pode suportar aqui. E lá, será no céu que nós não vamos poder viver junto? Será que nós não vamos poder viver junto lá? Se nós não viver junto aqui, é sinal que nós não vamos estar junto lá. Ou as nossas naturezas não estão batendo, né? Se a minha natureza e a tua natureza não podemos se amar enquanto nós vivemos aqui na terra, será, o profeta diz que a morte ela não vai mudar. A morte não muda, ela diz que muda o nosso lugar de moradia, mas ela não muda aquilo que nós partir daqui. Amém? Aleluia. Tem muito parágrafo, por isso que... Como a velha canção costumava de cantar. Ponha um óleo na minha lamparina e mantenha brilhando, ó Deus. Coloque o óleo, o Espírito Santo da Bíblia, representa o Espírito Santo, mantenha uma igreja limpa. Então, a pomba é uma ave, ela é apenas um pássaro. A pomba representa na Bíblia por todos os caminhos de Gênesis e Apocalipse. Eu estudei muito sobre os pássaros, diz o profeta, mas em todos os países, muitos nos estados da União, este é um pássaro sagrado, não estamos autorizados a caçar. Algum estado, eles não autorizam caçar. Eu nunca poderia tirar em uma delas, é um pássaro sagrado em nosso estado. Eles dão-lhe $100 de multa se você matar uma pomba. A pomba não faz mal para ninguém, é um pássaro muito... E ela não precisa de tomar banho. Tu vê os pardalzinhos, vai dentro das poças de água e se rola na água. Os outros passarinhos jogam dentro das poças sujas de água e rola e bate as penas dentro das pocinhas de água. Mas a pomba tu nunca vê ela tomar banho. Por que ela se mantém sempre limpa e bonita? Aquelas peninhas oleosas, brilhosas. O profeta disse, é aquele óleo dentro dela que lubrifica por fora. E daí o profeta diz, quando nós temos este óleo dentro de nós, ele vai tirando aquelas coisas ruins de nós e vai nos fazendo bonitinho. Amém? Às vezes nós somos feinhos, mas por dentro é bonito. Amém? Jesus também era feio, mas nós não temos atrás de boniteza, nós temos atrás de caráter. Jesus, ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Jesus, ele pesa o seu é justo. Às vezes nós vemos 2, 3 só na igreja. Eu já preguei para 2 numa igreja, para 3 numa igreja, quando nós íamos cuidar em Maximiliano, e nós fazíamos culto.
Não é a quantidade, mas sim qualidade. Aqueles que têm o óleo, que têm o Espírito Santo. Tem pessoas assim, o profeta diz assim, que tu começa a falar dessas coisas. O irmão Branco chegou a dizer assim, ó, pássaro da mesma plumagem andam junto. E se tu vê aquelas pessoas que andam sempre junto e sempre ali, e pode cuidar que as naturezas estão batendo, são iguais. Porque aquilo que está por dentro, o profeta disse, se aquela pomba, quando veio lá, fosse num lobo, ela não ia ficar. Logo ela batia as asas e voaria bem para longe, porque a natureza da pomba não é a natureza de lobo. E daí o profeta disse assim, quando essa natureza está em nós, é mudado nós. Somos mudados. O profeta diz naquela mensagem, porque é tão difícil ver a vida cristã, ele diz que aquela natureza que tinha dentro de nós não conseguia viver nem com nós mesmos. Eu não conseguiria me suportar. Você não conseguiria se suportar você mesmo com aquela natureza maligna que tinha dentro de nós. Qualquer coisa nós brigamos, qualquer coisa, mas eu não levo desaforo para casa, eu vou revidar, e agora você é cordeiro, você tem até o direito de revidar, mas você rende os teus direitos e fica em silêncio. Você fica calado, porque tem uma natureza de cordeiro aí dentro de você, tem uma natureza de pomba, não reage, cordeiro não reage. Às vezes você tinha que pegar e revidar com uma palavra naquela hora, mas você segura o silêncio, que eu estou seguro para você. Você é cordeiro. Sabe, a única coisa, diz o profeta, que o cordeiro tem é a lã, e ainda ele cede todo o direito que ele tem, ele dá a lã. Eu vou lá e tiro toda a lã do cordeiro, da ovelha, e ela se mantém humilde, simples, humilde. Por isso que a pomba pode vir sobre o cordeiro, porque as naturezas são compatíveis, diz o profeta, elas batem, as naturezas é a mesma, por isso que a pomba foi lá sobre o cordeiro. Se fosse sobre uma natureza de um bode, diz o profeta, ou de um lobo, jamais. Lembra na arca, quando Noé soltou, diz o profeta, nesta mensagem, ele soltou o corvo, e o corvo foi, e não voltou. Tem até uns desenhos que eles mostram o corvo voltando, mas mentira, o corvo não voltou, ele ficou. Mas quando Noé largou a pombinha foi e não conseguiu achar lugar para ela pousar, ela voltou lá para a arca, para Noé de novo. Daí o irmão Brano, o profeta, diz assim é um cristão. Ele não tem fé, ele não pousa em qualquer carniça, diz o profeta, em cavalo morto, ou numa coisa que cheira mal, numa coisa que cheira mal diante de Deus. Você não está ali nesse ambiente. O profeta diz nesta mensagem que até o local onde é que nós vamos, que se não está, que Deus não é bem-vindo naquele lugar, o Espírito Santo sai de nós e vai lá para a árvore, senta lá, até que nós saímos daquele ambiente, e depois o Espírito Santo volta sobre nós e diz, rapaz, aquele lugar que tu foi ali não é lugar de cristão. Aquele lugar que tu estava ali, isso aí não é lugar de cristão. E ele começa a cobrar, daí tu, Senhor, eu quantas vezes já falei para o Senhor que eu quero mudar, que eu vou mudar, que eu quero, e eu estou de novo nesse mesmo estado que eu estava. Mas daí a pomba volta e começa a dizer, sempre aquele fundo clamando, aquele óleo de dentro, tirando essas naturezas, os desejos. Porque o profeta diz, se nós dizer para um porco, sai desta lama, ele vai dizer, vai cuidar do teu negócio, rapaz. Se ele pudesse falar, o porco dizia, vai cuidar do teu negócio, da tua vida, rapaz. É a natureza do porco, ele está dentro do barro da lama, diz o irmão. Mas ele diz, mas muda aquela natureza de porco e bota uma natureza de cordeiro para ver se você vai ver ele dentro de uma lama se rolando de novo. Não, porque a natureza não vai. Amém? Agora na arca o corvo ficou o mesmo puleiro da pomba. Estavam junto, o corvo e a pomba. Voaram, poderia fazer qualquer coisa. O que fizeram? Mas aqueles foram soltos para fazer a escolha, e eles soltaram a pomba primeiro e ela voou por ali. A Bíblia diz que ela não conseguiu encontrar descanso na planta dos seus pés, por todas as vezes ela encontrava-se algo para pousar. Ela
era uma carcaça morta, uma velha comida morta do mundo, e ela não podia descansar naquilo, porque ela é contra a natureza. Ser um homem é nascido do Espírito, dá pomba nele. Não digo que ele vai a algo, pode acontecer que você voaria livre em algum lugar, mas realmente tivesse aquele Espírito Santo da pomba, não encontraria descanso para a alma até que você viesse de volta, voltaria. Você é uma pessoa mais infeliz no mundo, porque a natureza nossa não compadiz com o mundo. Nós podia se desviar, voltar para o mundo, mas nós podíamos dizer que nem para onde que vamos nós, Senhor, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Aonde que nós vamos, Senhor, depois que nós conhecemos que o Senhor é o Deus, o único Deus verdadeiro, que tem a vida eterna, e o Senhor já nos mudou, nós vamos poder voltar para o mundo de novo? É como a águiazinha atrás da galinha, não entendi o cacarejo da galinha, diz o profeta. Amém? Você não pode fazer essas coisas, você vai voar como um testemunho, como Pedro disse, para que iremos nós, se só tu é o único que tem a palavra da vida eterna, é um verdadeiro cristão nascido de novo? Por vezes pode ficar com raiva, algo feito assim na igreja, isto envenena o seu sistema, mas ele é uma pomba, é real, ele vai e volta, tão certo quanto Deus está no céu, ele fazê-lo, porque há algo nele que não deixa descansar sobre aqueles velhos cadáveres. Isto é festa de rock and roll, festa com cerveja e essas coisas, simplesmente fede para ele. Qualquer cristão que é nascido de novo, ele não pode suportar isso, porque ele não tem fé. Sabe, e onde tem festa, às vezes nem nos nossos parentes nós não podemos visitar nossos parentes, porque nós vamos lá, muitas vezes meus colegas ali na firma me convidaram e disseram, vamos lá na tal coisa, nós temos uma festa, temos um churrasco. Eu disse, mas eu não participo dessas coisas, tu vai lá fazer o quê? Beber, eles ficam bebendo e fareando e coisa, e tu fica ali olhando aquelas coisas. Se alguém te vê naquela situação junto, mesmo que tu não esteja fazendo nada, mas vão te julgar pela aparência, que tu está lá no ambiente que não é de cristão. Amém? Vocês concordam? Agora o cordeiro e a pomba têm um óleo para mantê-lo limpo. O cordeiro tem lanolina, acho que eu pronunciei certo, lanolina, que mantém uma temperatura agradável. Nós somos comparados como cordeiro. Eu quero que você perceba que tipo de cordeiro foi este. Este cordeiro, um cordeiro tem que ser guiado. Este é o cordeiro. Precisa que estar pensando. Ele foi guiado, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Lembra Jesus lá? Ele foi obediente. Ele não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quando ele sentiu agonia lá como cordeiro, ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Que chegou a hora da morte, a hora mais negra, escura, e ele começou a temer. Ele disse, mas não o que eu quero, mas o que tu queres, Senhor. Não a minha, mas a tua vontade, Pai. Ele se humilhou, ele não fez a vontade dele, mas a vontade do Pai, que era o Espírito Santo, que estava em Jesus. Levando ao matador, às vezes aqui ele diz, porque Jesus foi levado ao Calvário, você sabe, a Bíblia diz que ele nos colocou uma corda em nosso pescoço e levaram-nos por aí. Colocaram uma corda em seu pescoço e levaram por ali. Ele era um cordeiro de Deus, porque ele nasceu em uma manjedoura, porque ele era o cordeiro, ele tinha que nascer no celeiro, ele era o cordeiro nascido, um cordeiro. Levaram-nos abate. Veja, Jesus era o cordeiro, em tudo ele foi obediente, ele se humilhou, ele foi humilde, ele foi o cordeiro de Deus, ele tinha direito. Diz o profeta numa mensagem, agora eu não lembro o nome da mensagem, mas o irmão Brana fala, ele diz que ele tinha o direito de ter uma família como eu e você temos,
de ter esposa, ter filho, quando ele andou aqui na terra. Mas ele rendeu o direito. Ele cedeu, ele tomou o meu e o teu lugar. Ele veio aqui sem pecado, ele passou, foi homem como eu e você. Ele foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo, e ele fez todo o sacrifício. Ele foi aquele cordeiro que nasceu lá no estábulo, lá na estrevaria, e ele foi crucificado lá no Calvário. Foi levado ao matadouro esse cordeiro, e a obra do Calvário que nos trouxe o preço pago da nossa redenção, das nossas almas. Se não fosse aquele cordeiro ter ido ao matadouro, nós não estaríamos aqui nesta noite. Mas ele foi obediente, até achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele se humilhou, ele tinha o direito, ele tinha, nós temos, o Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então ele também tinha, como eu e você temos direito, nós temos a nossa família, nós temos nossos filhos. Quando ele andou aqui, mas ele levou, ele tomou o meu e o teu lugar. Amém? Ele foi obediente. Ele era guiado, daí diz o profeta, que o cordeiro, a natureza dele é de ser guiado. Ele não sabe guiar sozinho. Ele tem que ter algo para guiá-lo. E o profeta diz que nós temos o cordeiro, o Espírito Santo de Deus, que é esse óleo que nós falamos, isso que nos guia todo dia na nossa jornada. É esse Espírito Santo dentro de você que não deixa você cair em tentação. É esse Espírito Santo que não deixa você cair em pecado. Porque ele está sempre dentro de você, sempre aquele óleo te limpando e te tirando. Aquele desejo, aquela obra mal, aquele velho homem, aquela natureza de nós tem que ser mudada e ter aquela natureza da pomba do cordeiro, que é o óleo, que é o Espírito Santo dentro do nosso coração e nossa alma, que vai fazendo esse trabalho dentro de nós. Amém? Quero que você observe, não? Mas ele era o cordeiro e disposto, o cordeiro disposto. O cordeiro era apenas uma coisa, que essa coisa é o seu, que ele tem é a lã sobre ele. Ele é um cordeiro, pronto, tudo que ele tem está disposto a perder. Não é o que acontece com nós, irmãos. Nós muitas vezes, eu olho assim muitas vezes, e eu fico pensando, irmão, eu prefiro ver outro ganhando do que eu ganhando, entendeu? Quando você deseja que o outro tenha vitória e não você, porque aquele desejo de cordeiro dentro de você cede o teu direito, entendeu? Você dá a oportunidade para o outro e não para você. Você sempre é mais humilde, sempre mais pequeno do que o outro. Diz a palavra de Deus que nós sempre somos comparados, o nosso irmão é sempre maior do que nós. Nós não somos maior do que vocês. Às vezes você, mas eu sou um pregador, sou o diácono, sou esse o fulano, ou o doutor. Temos sujeito às mesmas paixões que vocês, temos o mesmo processo de cada um, o pregador, o pastor, o profeta, todos. Não há maior diante de Deus, não há menor, todos são iguais, estão no mesmo patamar. Deus não vê como o homem vê, lá o fulano, o beltrano. Deus não, ele olha pelos humildes. Leia São Mateus capítulo 5. Então o cordeiro cede, ele tem direito. Às vezes nós temos direito de revidar, não temos? Eu estava pensando ali esse dia, falei até para os irmãos do meu vizinho. Era um homem chato, gente. Ele se implicava com qualquer coisinha. E ele sempre queria brigar, e sempre discutia a palavra, e eu quieto. E um dia minha esposa disse, fala umas coisas para ele. Eu disse, não, vou ficar quieto. Daí, foi, irmãos. Ele investiu umas 2, 3 vezes para nós. Se eu falasse umas palavras, eu sou que nem os índios, né? Eu não sou de discutir muito. Porque eu já não gosto de discutir, porque eu já fico bravo. Daí eu nem gosto de entrar nessas questões. E daí ele sempre falava. Eu disse, mas não podia sujar um coisinho lá da coisa dele, quando nós estávamos fazendo a parte de baixo ali de cá. Era aquela coisa. Sabe, mas eu nunca revidei. Nunca. Irmãos, o homem foi mudando, ele viu que eu não era da mesma natureza dele para querer brigar com ele. Eu fiquei quieto, eu podia, eu tinha palavra que eu podia chegar e revidar, rapaz. O Mateus conheceu, né?
Até quando estava fazendo o piso lá em casa, o Mateus estava fazendo, ele chegava ali, tem que cuidar aí, tem que isso e aquilo, e queria crencar. E um dia eu fui levando. Um dia, depois do piso feito, nós sentávamos lá para tomar chimarrão, e dizia, mas ficou bom o piso, né? Ficou bem bom mesmo, tá uma maravilha. Ele disse, é bom, né, tomar chimarrão, muito bom. E começou a puxar a conversa. Já não era aquele mesmo homem que queria brigar. E foi, ele tentou outras vezes. Um dia até ele pegava e dava as bergamotas, as morgotas lá do pé que ele tem, tirava a sacola e levava lá em casa para nós. Eu falei, viu, não é mais aquele mesmo homem que era quando nós chegamos aqui, que queria qualquer coisa, já queria brigar. E se você revidar da altura daquela pessoa, você é pior do que ele. Porque nós conhecemos a verdade. E ele não, eles são ignorantes, eles não sabem. Para ele tem que resolver tudo no grito e às vezes tem coisas que no silêncio fala mais alto. Ainda que é difícil, irmãos. É difícil, porque na hora da raiva ali, o silêncio. Mas nós temos que se manter. Se nós somos o cordeiro, nós temos que. Mas também tu não pode também. Tem um equilíbrio aí, né? Deixar o diabo se acavalar em cima de você. Tem hora que eu tenho que falar a verdade também. Dizer, vamos se respeitar. O teu lote para lá e o meu para cá. Vamos. Eu respeito até aqui, lá para lá é você. Mas também nós temos. Vocês entendem, né? Entende, né, irmão Pantoeiro? Tem vizinho que é assim, né? Minha causa, ele perde. Agora, nós chamamos nós mesmos de cordeiro, diz o profeta. Quantos são cordeiro aqui nesta noite? Levanta a mão. Quantos que têm a natureza do cordeiro? Quem não levantou não é cordeiro. Então escuta aqui. Nós chamamos nós mesmos de cordeiros de Deus. Estamos dispostos a nos abandonar as nossas ideias para seguir Deus? Estamos dispostos a nós americanos, diz o profeta, nós podemos ser liderados. Senhor, fomos para nosso PhD, LLD, por aí, dizendo, tudo isso sobre nós. Sabemos como liderar, portanto a pomba não pode nos conduzir então. Quando nós temos esse tipo de atitude, nós não podemos ser liderados. Temos que nos conduzir, povo, mas tem que ser um líder para a sua igreja. Essa é a pomba. A pomba é o líder da igreja, o Espírito Santo. É o líder do povo de Deus, é o líder. Parágrafo 25 dessa mensagem. Às vezes nós como humanos, nós não temos o corpo que nem o de Jesus ainda aqui, esse 16 elementos aqui, essa 84 centavos, essa colherinha de terra aí é difícil de lidar. Porque nós dizemos, eu sou cordeiro, eu quero ser como o cordeiro, eu quero ser a pomba, mas alguém dá uma pisada no nosso carcanhar, mas eu vou revidar, não vou levar a desaforo para casa. Mas nós temos aquela natureza de Deus, às vezes nós podíamos revidar. Mas nós ficamos em silêncio e você ganha a causa. Porque o silêncio é melhor que as palavras. Porque se nós falar uma palavra ansiosa, a Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta da nossa palavra que nós falar. E se nós não falar, nós não temos juízo. Não falei nada, eu fiquei quieto. É que nem quando a mulher briga com você em casa. Você vai revidar, vai dar um temporal, mas você fica quieto. Você sabe, se tu revidar, vai dar temporal. E se tu ficou em silêncio, daqui a pouco passou aquela atmosfera, aquela coisa, está tudo 100% de novo. Mas se tu fala uma palavra, parece que aquilo já mudou o curso daquela coisa e é difícil ficar em silêncio. É uma briga comigo. Eu tenho 2 cão aqui dentro, brilhando o tempo todo. É que nem o índio disse. Perguntaram para o índio, depois que o índio converteu para o evangelho, como que o índio está se sentindo? Ele disse, tem 2 cão ferozes, um preto e um branco dentro do índio, e são ferozes. Tem um Lutero e tem um outro Lutero aqui dentro, é feroz. É a carne e o espírito, irmãos. Nós temos ali peleando, e a carne quer fazer a coisa errada, o espírito quer, a pomba quer nos guiar para a coisa certa, e a carne, não faz mal, não tem importância, um pouquinho, só eu ir ali numa festinha, tomar só uma cervejinha, tem agora cerveja de crente.
Mas daí o Espírito Santo, alguém fez, mas olha lá, ó, o crentão lá, está lá na festa bebendo, mas não tem álcool, a cervejinha de crente. Uma vez inventaram essas coisas aí por Erechim, eu nem vi, nem sei como é que... Mas não tem, então o Espírito Santo é que faz a obra dentro de nós. E não é por força, viu, irmão Carlos? Não é por força, nem por violência. Às vezes, tu vem aqui, tu prega assim, ó, runge que nem um leão e grita, e tu sai depois, tu pensou, mas será que o Espírito Santo fez alguma coisa dentro das pessoas? Depois que nós saímos da porta para fora, passou tudo uma gritaria, uma coisa assim, saiu lá fora, as pessoas nem se lembram mais, diz o profeta. O irmão Branco diz, eu prego duro quanto que eu posso, eu vou lá dentro do meu carro, eu escuto, ouço as pessoas dizer, é tudo tonteria, isso aí não, é tudo um... Se o Espírito Santo, irmão, não ecoar lá dentro do Lutero, lá dentro da tua alma, irmão, ninguém vai fazer. A força da mudança está dentro de você. Se você quer mudar, está dentro de você isso aqui. Se você não quiser, nem Deus consegue mudar você. Tem gente que eu já escutei dos meus ouvidos que diz, eu não mudo mais. E não muda mesmo. Não muda, porque se nós não se render, que nem um cordeiro, render nossa lã, nossos direitos, nosso ego, nosso orgulho, nosso eu, e não ser nada para que Deus possa... O irmão Branco fala nessa mensagem que ele diz, tem gente que diz, eu vou cuidar da minha casa e da minha família. E não tem nada que ninguém está botando ponta aí na minha casa e querendo me dar ordem, não. Eu cuido da minha família e Deus cuida de mim e tudo bem. Professor, você está totalmente errado. Porque nós temos que ter alguém que lidere nosso que é esse Espírito Santo. E daí as ovelhinhas lá, já pensou as ovelhinhas lá no campo sem pastor? Ovelha, diz o profeta, elas não sabem se conduzir. Sabe o que eles pegam para levar as ovelhas para o matadouro? É um bode. Pode cuidar. O bode ele vai em marcha para o matador e as ovelhinhas não sabem, elas são miseráveis, coitadinhas assim. Vou marchando o bode. Quando chega lá no matadouro, a ovelhinha, o bode, salta fora, porque o espírito dele é de bode, é só de enganar e saltar fora e deixa que as ovelhas vão para o buraco. Eles guiam, é porque elas não sabem, vocês viram que nós lemos aqui com o irmão Brandes, que ela não sabe se guiar sozinha, ela precisa de um tutor, de um instrutor, de um que guia ela, de um que lidere, desse Espírito Santo que está todo dia, como disse São João 14 em diante ali, aquele Consolador, Espírito Santo, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos fará lembrar de todas essas coisas que eu tenho vos dito. É esse óleo dentro de nós. Mas a minha natureza do meu pai, lá meu pai já, qualquer palavrinha já cana a goela do companheiro. Eu herdei a natureza do meu pai e eu sou que nem meu pai. Não, a nossa natureza é divina, disse Pedro. Revestido a buscar a natureza do céu, divina, que é o Deus dentro de você, amando outra vez aqui na terra. Você tem gente que tu dá um abraço assim, é gostoso, homem. Tu vê que aquela pessoa, não, ela é dócil mesmo, é um cordeiro. Mas tem uns que é que nem tamanduá, lá te abraça e cabra azul nas tuas costas. Ó, então, conta-se uma história eu já estou no meu... Conta-se uma história que tinha um curral de ovelha e sempre faltava ovelha. E o pastor disse, mas que coisa! Contava as ovelhas, sempre faltando ovelha, o que está acontecendo? E o pastor, ele tem como é que é o nome daquele cajado que ele leva e aquele cajado, velho, dá uma cutucadinha nas costelas, assim, uma batidinha para as ovelhas ir se alinhando na estrada. E no caminho, as ovelhas que saem para um lado e o pastor com o cajado, ele é pastor, mas o cajado também faz parte. E daí diz que sempre faltando ovelha, que coisa! Mas o que tem? O pastor disse, deve ter algum bode aí no meio. Tem algum lobo, algum bode aí que está comendo ovelha, não pode? Como que... Diz que o pastor ficou na porta do curral, as ovelhinhas passando, e ele com o cajado dava uma puxada na ovelhinha, no lombo assim, e a ovelha, ela é ovelha, né, irmão? Ela não reage, ela só se abaixava e levava a puxadinha do cajado e saía marchando. E diz que todas as ovelhinhas. Daqui a pouco diz que o pastor levanta o cajado para dar e ele... Diz, ó, aí, ó, tem o lobo aí, o bode está aí.
Ele tirou o bode e acabou. As ovelhas não começou mais. Tinha o bode que estava ali, o lobo junto. E só o pastor para tirar o bode do meio das ovelhas. Um lobo. O lobo devorador, né? Porque o lobo que come as ovelhas lá, o bode guia para o matador, mas o lobo que... E daí, é isso aí. Mas tirou o lobo velho dali. As ovelhas agora, tu olha assim, maravilha, que rebanho maravilhoso. Está tudo em paz, tudo tranquilo. Amém? Oxalá que Deus olhe para nós como cordeiro, irmão, como pomba. Que esse Espírito de Deus possa pousar sobre nós e mudar a nossa sina, mudar a nossa... Sabe, irmão, 3 coisas eu pedi para o Senhor. E faz dia que eu estou orando e pedindo. Sabe, nós viemos para a igreja, deixa eu pregar com a minha alma. Viemos para a igreja e se reunimos nesse lugar, e cantamos, e gritamos, e saímos ali fora, mas aquela natureza nunca mudou. Continua aquela velha natureza ainda ali dentro. E eu pedi 3 coisas para o Senhor. Que Ele me santifique, justifique, santifique e me batize com o Espírito Santo e fogo na minha alma. E que eu seja nascido por a natureza do Cordeiro de Deus dentro de mim. E o selo do Espírito Santo na alma. Sem essas 3 coisas, irmão, nós podemos vir todo dia na igreja. Pode não perder um culto de oração. Pode nós vir todos os cultos de final de semana. Mas sem essas 3 coisas, nós não vamos ser reconhecidos. Nós vemos, eu fui na igreja, eu fiz minha parte. Se isso tem que ver com o cristianismo, diz o profeta. É aquilo que está por dentro de nós. O profeta diz que até aquilo que entra, a Bíblia diz, não contamina o homem. Aquilo que entra para dentro, vai lá para o vento e joga fora. Vai tudo fora. Isso aí não vai contaminar você. Mas aquilo que sai do vento para fora, isso que contamina o homem, diz a palavra. É isso que vai contaminar. Mas nós temos, sabe, nós temos que ter esse selo aí, esse nascimento, essa natureza de Deus dentro de nós. Porque, irmão, se nós ir ali, nós, quem sabe, partir dessa vida para outra, que nós descer com essa natureza no pó da terra, porque esse corpo é pó, e para o pó ele vai voltar. E nós descer com essa natureza, quando o Espírito Santo, a pomba, ele vir, e ele fizer chamada, o profeta chega a dizer daquele grande imã. O grande imã vai passar o dia desse, e todos aqueles que tiveram a natureza do imã, vai começar a grudar no imã, e vai começar a subir. E daí diz que aquele grande imã passava dentro daquele lugar, e diz que aquele homem diz, mas aquilo ali, por que não sobe? Aquela lá, por que não sobe? Daí diz que aquele dono da empresa diz, aqueles ali estão parafuseados. Aqueles ali não têm a natureza do imã. É um coisa, mas não tem a mesma natureza. Só o que tem a natureza do imã para grudar no grande imã quando ele vier, para subir para as alturas, para arrebatamento. E nós falamos tanto de arrebatamento, tanto na vinda do Senhor, mas, irmão, sem essas naturezas de Deus dentro de nós, não tem arrebatamento para mim, nem para você. Se nós não amarmos, se nós não tivermos essa natureza de Deus, se é aquele cordeiro que ele deu tudo que ele tinha o direito, ele foi morto, sepultado, e ele ressuscitou, e ele, para toda a nossa causa, tudo aquilo que nós não podíamos carregar, ele carregou sobre si, sobre Isaías 50, ele levou sobre tudo. A cruz mais pesada é a de Deus, é a de Jesus, e ele levou. E os meus pecados e os teus foram perdoados. E agora é a nossa vez de fazer a nossa parte. O irmão Brando disse, eu não vou poder ler aqui, até o local onde é que nós vamos. Se nós chegar naquele ambiente e Deus não se agradou, o Espírito Santo, essa pomba, ele voa de nós. E daí eu estava meditando hoje de tarde ali em casa, irmão Carlos, que se nós temos num lugar que Deus não está ali, sem o Espírito Santo, nós podemos cometer qualquer coisa. Sem o Espírito Santo, nós estamos correndo risco de vida. Sem o Espírito Santo, nós estamos correndo muito perigo sem a presença de Deus. E daí nós levamos para o brinco, mas eu posso ir ali, eu posso ir. E daí o irmão Branco chega e diz, se você vai passar perto daquela bodega que você sabe que aquilo lá te chama a atenção, ele diz, faz a volta, vai por outros caminhos, não passa lá.
Nós temos que nós mesmos se examinar nós mesmos. O meu ponto fraco o que é? Então eu vou lutar acima desse ponto fraco para me vencer, porque os pontos fortes eu venço tranquilo. Tem ponto que nós vencemos assim, vai que vai. Mas tem ponto fraco que nós não temos dando conta. E aí é só o Espírito Santo, é só a pomba para nós segurar ali, para nós poder aguentar ali, não, como disse a palavra, não ser induzido à tentação. Hoje será já. Aleluia. Daí diz o profeta, o corvo lá da arca, ele foi lá e deixou a carcaça morta lá, porque a natureza é um fel, ele tem o fel dentro dele, ele come carniça. Ele vai lá e come cavalo morto, diz o profeta, carniça, carne morta, podre dos bichos que é atropelado ali na BR. E depois ele bate as asas, ele vai lá no meio das pombas comer semente com a pomba, diz o profeta. Ele vem comer semente também com a pomba. Daí diz o irmão Brano, mas nunca você vai ver uma pomba comer carniça com corvo. Mas corvo comer semente com a pomba tem. Ele vem, ele enche o estômago de carne, de cavalo morto, diz o profeta, de carniça, de todas as imundícias do mundo, de tudo que não presta, e depois ele voa com aqueles asão e vai lá e come semente junto com a pomba. Lá no campo, come semente. Pode ver, e às vezes você veja urubu, corvo lá no meio da seara, lá no meio do campo, comendo semente com a pomba. Quando não tem carniça, ele come semente. Mas o profeta disse, a pomba não. A pomba ela não vai lá onde é que o corvo está para comer carniça, porque ela não tem fel. E a natureza dela não é daquelas coisas, a natureza dela é de comer pão vivo do céu, comer alimento de águia pura, não essas coisas do mundo. Então, é isso, irmão. É isso dentro de nós que tem que estar borbulhando, dentro de nós esse óleo para nos manter limpo. Senão, se nós não tiver essa pomba, Deus abençoe. Sem a pomba nós não somos nada. Vamos dizer, nós temos uma igreja, nós temos grandes organizações, dominações, todas uma forma de piedade, mas negando a pomba que é o líder. Todos nós, regiões, nós temos as nossas ideias, nós queremos nada misturado com elas. Ele diz, eu não me importo com o que a Bíblia diz. As pessoas já me disseram isto, muitas vezes. Um jeito, não muito tempo atrás, se levantou e me disse, eu não me importo quantas curas você produz e ainda acredita nisso. E disse, certamente não era para o incrédulo, foi para os crentes, são para os únicos para aqueles que acreditam. Nunca foi destinado para os incrédulos. E Deus só pode liderar um homem quando ele se deixa ser liderado por Deus. Só pode trabalhar em qualquer um que deixá-lo trabalhar. Como sempre senti pena, Deus tentando encontrar alguém que ele possa liderar e trabalhar. Diz o profeta que Deus está tentando achar um homem, está campeando, está à procura de homem que ele possa guiá-lo, que ele possa liderar esse homem. Mas é difícil. Tudo nós temos nossas ideias, eu faço a minha coisa, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, e ninguém tem que dar opinião. Não, mas nós temos que ser liderados por Deus, pelo Espírito Santo. Amém? Eu tinha mais uns parágrafos, mas vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus, falamos a Tua palavra, Pai. Bem, Pai, na serenidade, Senhor, tranquilo, para que ecoe na alma do Teu povo, Pai. Nos nossos corações, nossa alma, Senhor. E se o Senhor não vir, Pai, como diz a Tua palavra, se o Senhor não cuidar, em vão os que trabalhem. E se o Senhor não cuidar, em vão vigia o sentinela. Nós precisamos desse tutor, desse líder, Pai, que lidera a igreja. E nós precisamos de ser ovelha, com a natureza de ovelha, de cordeiro, para que o Senhor possa nos guiar, Pai. Para que o Espírito, aquela pomba
pomba possa voar, diz o profeta, de novo no meio da igreja, Senhor. Para que aquela pomba, Pai, possa retornar de novo em nosso meio, Pai, fazendo aquelas mesmas obras, Senhor. Aquelas mesmas coisas que do passado, dos apóstolos, dos profetas, Senhor. E que o Senhor liderava, o Senhor conduzia, Pai. E ó Pai, venha nos ajudar, nos conduzir, Pai. Que nós possa render tudo que há em nós e ser humilde, ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem alguém que precisa de uma oração nesta noite? Quer vir à frente? Se tem alguém que está à necessidade? Temos pedido aqui que está vindo de oração. Aleluia. Se tiver alguém aqui nesta noite que você está doente, se você deseja receber uma cura divina, Deus é poderoso para te curar. Ele pode botar o fim nessa doença aí e mandá-la embora agora, nesta hora. Se tu está perturbada, ansiosa, fica tranquilo, Deus vai te ajudar. Irmão Samuel Lima pede oração em favor da sua avó e em favor de sua família. Tem mais alguém aqui nesta noite? Que se você não está bem, você não precisa sair daquelas portas doentes nesta noite. Hilário? Vamos orar, o irmão Mauri pede por o irmão Hilário que está no hospital. Se tiver mais alguém, vem. Se você tem um ponto fraco que você não consegue vencer, e você já fez muitas vezes pacto e você quebrou, e você quer pedir uma força para o Senhor nessa noite, tentar mais uma vez, eu quero orar por você e quero mandar essa obra mal sair de você. Você é ovelha, você tem a natureza de cordeiro, só que esse espírito aí vem sobre você. Quando você olha aquelas fotos, aquelas coisas, quando você era lá do mundo, volta esse desejo dentro de você. Mas se Deus tirar essa coisa de dentro do teu coração, nunca mais vai voltar. Senhor Deus, aqui está esses pedidos, Pai, nesse caderno. Que não vieram diante de um homem, Pai, mas veio diante de um Deus todo-poderoso, Pai. E eu quero, Pai, decretar vitória, Pai, nesses pedidos que chegaram aqui. No nome de Jesus Cristo, sejam libertos e curados pelo poder do nome de Jesus Cristo. E Pai, ajuda, meu Deus. Só uma intervenção do Senhor pode mudar o quadro. E se o Senhor não fizer, Pai, em vão aqueles que trabalham, mas precisa de uma intervenção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo.
Deus abençoe, irmãos. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Estamos despedindo. Abraço teu irmão com um abraço com amor de Deus na tua alma. Dá um abraço. Pode, às vezes tu não sabe, mas dá um abraço com amor, com carinho, teu irmão. Ele é parte de você. E amanhã estaremos de volta.